Página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Ganhar. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Jesus, Marcos 8:36. As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados procurassem, insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação nesse sentido provém da mente viciada, das almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assambarcar os interesses alheios. O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a que fins se propõe em suas atividades terrestres. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias, relativamente a situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova, enquanto é tempo, a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que te não pertence e perderes a ti mesmo indefinidamente para a vida imortal. Emmanuel. E agora, a palestra. Amigos, o isolamento social continua. Então, vamos aproveitar esse afastamento estudando a doutrina espírita através de áudios. Dando sequência ao estudo do Livro do Espírito, referente à introdução ao estudo da doutrina espírita, itens de 3 a 5. Allan Kardec, com a sua sabedoria, teve a intuição de primeiro oferecer à humanidade o Livro dos Espíritos, que é um tratado de filosofia moral, depois o Livro dos Médiuns, que se trata de metodologia do exercício da faculdade mediúnica. É necessário estudar conjuntamente essas duas obras para entender o mecanismo da comunicabilidade dos espíritos. Agradecemos aos céus a mediunidade como sendo uma ponte de luz para as trevas, somente por ela que nos instruímos acerca da vida e de Deus. Fora do intercâmbio de uns para com os outros, não há conhecimento das realidades eternas. O Livro dos Espíritos é uma espécie de um polvo, com seus tentáculos entrosados com os demais livros. Ao divulgarmos uma ideia nova, os contraditores se manifestam, os obstáculos são muitos, a batalha é grande contra os interesses particulares e o excesso de abuso. Até Jesus passou por isso. Mas a lei do progresso
tem que ser cumprida e estar no desígnio de Deus. Há criatura que tem ideias opostas simplesmente por seguir o pensamento dos antepassados, sem qualquer análise. Outras aceitam de boa vontade, sem ideias premeditadas e desejosa de se instruírem realmente. Os contraditores, às vezes, têm um conhecimento muito superficial da doutrina, contestam o que verdadeiramente não sabem. Para concordar ou discordar de alguma coisa, é necessário ter conhecimento. Em relação à doutrina, é imprescindível conhecer os princípios básicos da doutrina: existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade de existências que é a nossa reencarnação, pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Vejamos o que diz Kardec no livro Que é o Espiritismo. Aquele que deseja se instruir, direi: não se pode fazer um curso de espiritismo experimental como se faz um curso de física ou química, já que não se é senhor para produzir os fenômenos à vontade, e que as inteligências que lhes são agentes frustram todas as nossas previsões. Instruí-vos, primeiro, pela teoria. Lede e meditai os livros que tratam dessa ciência. Amigos, os fenômenos não acontecem de acordo com a nossa vontade. A espiritualidade não está à nossa disposição. Chico Xavier dizia: o telefone toca de lá para cá. Temos que aguardar a vontade do Espírito. O livro do Médiuns nos informa: as objeções nascem o mais frequentemente de ideias falsas, a priori, sobre o que não se conhece. Corrigir essas ideias é antecipar-se às objeções. O primeiro fato observado foi a movimentação de vários objetos que ficou conhecido sob o nome de mesa girante ou de danças das mesas. A história prova que todos os gêneros de manifestações eram conhecidos desde a antiguidade. São efeitos naturais, necessariamente se produziram em todas as épocas. A propagação foi rápida pela Europa e outras partes do mundo. Os fatos aconteceram de uma forma anormal, como ruídos estranhos, pancadas sem causa aparentes, objetos lançados à distância. No início havia muitos descrentes e mistificadores, porém, com o avanço das experiências e estudo persistente, a realidade dos fatos dissiparam as dúvidas. Mesmo com toda a dificuldade, a evolução dos fenômenos foi acontecendo paulatinamente, dando origem à doutrina. Vejamos as palavras de Kardec. Eu aceito que uma vez alguém se preste a um gracejo, mas quando um gracejo dura meses e anos, eu creio, o mistificador que está mistificado. Para se chegar a uma conclusão verdadeira sobre a comunicabilidade dos espíritos, os estudiosos enfrentaram muitas dificuldades, mas a evolução dos fenômenos foi acontecendo até chegar a uma visão clara diante dos fatos incontestáveis. Iniciou-se com o fenômeno das mesas girantes, que para acontecer é necessário a intervenção de um ou mais médiuns. Ao iniciar a experiência, os participantes devem sentar-se à mesa, sobre esta colocar as mãos. Primeiro, ouve-se um estalito da mesa, sem que esta faça qualquer movimento. Desprende do solo, dando início ao movimento circular, acelerando rapidamente. Mesmo com o afastamento dos integrantes, os objetos continuavam a se mover em vários sentidos. E, lançado à distância, o pé da mesa levantava alternadamente. Às vezes desprendia-se do solo, mantendo-se equilibrado no espaço. Todo esse acontecimento trouxe polêmica. Os desprovidos de conhecimentos e os incrédulos achavam que os movimentos dos objetos
poderiam ser provenientes de uma causa física, desconhecendo os caminhos da natureza. Vejamos o questionamento de Kardec na pergunta 19 do Livro dos Espíritos. Pelas investigações científicas, não pode o homem penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas, mas não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Resumindo os comentários de Kardec. Até um certo ponto, Deus permite desvendar certos mistérios. Nesse momento, devemos louvar o seu poder e a sua sabedoria. Porém, o orgulho que ainda trazemos dissemina erros e decepções. Diante do raciocínio de que os movimentos poderiam ser provocados por uma causa física, concluíram que a eletricidade poderia ser a causadora desses movimentos, como agente físico invisível, pois ela derruba prédios, arranca árvores, provoca incêndios. Interessante que o movimento não era sempre circular. Os objetos não tinham uma direção certa. Eram sacudidos com violência, jogados no chão, levantados e mantidos no ar. Todo o pensamento foi baseado no domínio de fatos físicos e fisiológicos, mas os estudiosos perceberam que ali se encontrava a chave do mistério. Se entregaram de corpo e alma aos estudos e experimentações. Se esses fenômenos fossem limitados somente aos movimentos dos objetos, poderiam estar ligados ao domínio das ciências físicas. Mas não foi isso assim. Aconteceram coisas estranhas, fora da normalidade. A impulsão foi dada ao movimento dos objetos. Não era apenas uma força mecânica cega. Por trás disso, havia uma obediência dos movimentos a uma determinação comandada por uma inteligência. Vejamos no Livro dos Médiuns, item 66. Para uma manifestação ser inteligente, indispensável não é que seja eloquente, espirituosa ou sábia. Basta que prove ser um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento. É o caso da mesa. Através dos movimentos, percebia-se que havia um propósito. Os movimentos eram espontâneos e seguiam na mesma direção. Parecia que era orientada. Portanto, tem que se admitir que a mesa não era inteligente, mas obedecia a uma inteligência. Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Nós sabemos disso. A evolução dos fenômenos continua numa outra fase. As primeiras manifestações inteligentes ocorreram através das mesas girantes, se levantando, batendo com o pé um número determinado de pancadas, seguindo um acordo pré-estabelecido, que seria uma batida para sim, 2 batidas para não, de acordo com a pergunta solicitada. Mas os crentes ainda não se convenceram, pois acreditavam que poderia ser um fato do acaso. Depois evoluíram para uma forma mais elaborada. Recorreram à simatologia, que é a linguagem dos sinais, e à tipologia alfabética, a linguagem das pancadas. Obtiveram, assim, respostas mais precisas. O pé da mesa batia o número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra. A correspondia uma batida. B correspondia 2 batidas, formando palavras e frases, facilitando a comunicação. A tipologia é um meio de comunicação imperfeita, em razão da lentidão. A espiritualidade recomendou adaptar a uma prancheta ou uma cesta um lápis
que seria movimentada pela influência do médium. Esse conselho foi disseminado ao mesmo tempo por toda parte. Já não havia dúvida quanto à veracidade da natureza inteligente dos fenômenos. Mais tarde, com o avanço das experimentações, o cesto e a prancheta foram abolidas. Bastava o médium segurar o lápis e escrever por um impulso involuntário, surgindo a psicografia. Kardec se dedicou inteiramente aos estudos, sempre supervisionado pela espiritualidade. Todas as informações recebidas pelos espíritos eram rigorosamente analisadas, surgindo o Livro dos Espíritos, essa obra magistral, que foi publicada em 1857. A primeira edição, com apenas 501 perguntas e respostas. A segunda edição, em 1860, com 1019 perguntas e respostas, que estamos aqui até a atualidade, analisando a posição dos médiuns nesses processos. Seria impossível duas ou mais pessoas colocarem as mãos no mesmo cesto e ao mesmo tempo e tomarem uma única direção. Seria necessário que elas houvessem uma concordância de pensamento e movimentos. Outra dificuldade dos médiums é a mudança da caligrafia dos espíritos, que se manifesta, pois isso ocorre quantas vezes se manifestar. Também há falta de conhecimento e capacidade intelectual do médium. Às vezes, as mensagens são enviadas através de linguagem desconhecida, dificultando a compreensão. As mesas girantes aconteceu no tempo e hora certa. Tudo foi previamente planejado. Tudo ocorreu com a orientação da espiritualidade superior, com o objetivo de despertar consciências para uma nova era. A humanidade já estava preparada para receber certas verdades através de Kardec, com a supervisão dos espíritos. Kardec estabeleceu com os espíritos um diálogo sem precedentes. Amigos, observem, despertar consciências. Logo estava dormindo, isto é, latente, aguardando o momento certo para desabrochar. E esse foi o momento. Chegou com as mesas girantes. Vamos finalizar o estudo com o depoimento de um dos estudiosos do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Para julgar de acordo com o que vi, não sei como poderia esquivar-me da conclusão de que a existência de uma vida futura está absolutamente demonstrado. Que Jesus nos abençoe.